Fala galera, hoje aqui no quadro Opinião nós vamos falar novamente do Gerson, que agora é jogador do Flamengo. Antes da gente falar do Gerson, a gente vai falar posicionamento, se ele vai dar certo ou não no Flamengo. Gostaríamos de lembrá-lo que é muito importante que você deixe seu like. Então deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e faça parte dessa família que tem mais de 220 mil pessoas. Importante, hein? Marcando o sininho de notificação, você vai ser informado de todos os conteúdos que a Coluna do Fla tá lançando. Então tem opinião, tem notícia, tem os resenhas ao vivo, tem papo de boteco, tudo aqui no Coluna do Fla é rubro-negro, moçada. Então, deixe seu like. Vamos lá. Qualquer jogador, não importa a qualidade dele, é uma aposta. A contratação de um jogador é uma aposta. O sucesso de um jogador em um time passa por 4 fatores, tá? É claro, mais de 4, mas essencialmente 4. A parte técnica do jogador, a parte tática, a atitude do jogador e a parte psicológica. A parte técnica é aquela qualidade. Se o jogador tem qualidade, as qualidades reúnem as qualidades mínimas para ser um jogador de futebol ou para exercer bem uma determinada função no campo. A parte tática é saber que se o jogador consegue entender instruções táticas, consegue representar no campo a parte estratégica do técnico. A terceira questão é a atitude. O jogador pode ter uma técnica excelente, pode ter uma leitura tática excelente, mas não está muito afim, está meio desligado, está com problemas pessoais, enfim, não está com vontade de se dedicar a treinos, não tá com vontade de suar camisa, não está afim de mostrar raça. E o quarto é a parte psicológica. Às vezes os jogadores reúnem a parte técnica, têm a parte tática muito bem desenvolvida, estão afim, mas simplesmente não conseguem jogar. Esses dois últimos fatores fazem com que a análise da qualidade do jogador, do sucesso do jogador, fique um pouco dificultada. Às vezes o jogador, por exemplo, está passando por uma pressão, não consegue vestir a camisa do Flamengo, a camisa pesa, e tem técnica, tem parte tática, mas está passando por um problema, ou simplesmente não está afim. Então, a gente às vezes chama um jogador de pereba sem o jogador ser pereba. Simplesmente o jogador não conseguiu, precisa de um suporte psicológico. Isso é muito prevalente, acontece com muita frequência em jogadores da base. Por que eu tô falando isso? Porque a chegada do Gerson passa por esses fatores. Eu não tenho dúvida nenhuma da capacidade técnica, nem da capacidade tática do Gerson. Eu acho que o Gerson, nesses dois itens, não vai ter problema nenhum. A questão da atitude e a questão da parte psicológica é muito difícil. É impossível alguém acertar. Pode bater um papo com ele, pode até ter uma ideia, mas cravar é impossível. Então o sucesso de um jogador passa por esses fatores. Esses dois primeiros o Gerson tem e é bom, é muito bem desenvolvido. A parte tática nós vamos comentar agora com você, mais uma vez, a gente já falou sobre isso no passado, mas mais uma vez aqui na nossa mesa tática. Então dá uma olhada. Imaginar lá a saída de bola, os jogadores se posicionam, a gente vê a marcação aí no que seria o Gerson, né? O Gerson vai ser responsável por essa movimentação. Se a bola sai por um lado, se o time adversário sai jogando pelo lado esquerdo, o Gerson vai ser o jogador da cobertura, ou seja, vai fazer a marcação ali o Everton Ribeiro ou o Gabigol, ou o Bruno Henrique e o Arrascaeta. Eles fazem essa primeira marcação, forçando a bola a chegar no lateral adversário. O Gerson, vai ser o jogador que vai fazer a cobertura dessa marcação. Os dois jogadores chegam para marcar, ele é a sobra desse lado. Se por um acaso, e a melhor maneira de sair desse tipo de marcação é inversão, a gente está vendo aí na tela, por exemplo, a área na qual o Gerson vai ser responsável por fazer a cobertura. A melhor maneira de sair dessa marcação é fazendo inversões de bola. Vamos criar uma hipótese de que o time inverte essa jogada. Então ele inverte essa jogada, né? Manda a bola lá para o outro lado. O Gerson, como você está vendo aí, vai ser responsável por essa mesma cobertura do outro lado. Então a leitura tática do jogador nessa situação é muito importante. Ele vai enxergar essa movimentação e vai fazer a cobertura do outro lado. Ele vai cruzar o campo, correr através do campo inteirinho para fazer novamente esta cobertura do outro lado. Se ele fizer isso muito bem feito, é muito pouco provável que o time consiga progredir. Agora o que a gente vai ver, a nova situação que a gente está vendo aí à frente, é o time se armando para fazer uma jogada e a defesa do Flamengo montada atrás. Então, inverte-se a bola. Novamente, mesmo com a defesa montada, ou seja, a defesa do Flamengo plantada atrás, o Gerson vai fazer esse movimento de marcar e cobrir de um lado, marcar e cobrir de outro lado. E sem falar que ele vai ser o responsável pela segunda jogada na saída de bola. Se o Flamengo fizer isso bem feito, é muito provável que o time vá rifar a bola volta ao poder do Flamengo. E como a marcação, para que isso seja efetivo, a marcação do Flamengo tem que ser bem feita, o time tem que estar compacto, a marcação tem que ser relativamente alta, se o time adversário rifar a bola, os jogadores do Flamengo já estão no campo de ataque. Isso, a importância desse jogador, o jogador que faça essa leitura e a marcação dos dois lados é tão grande que funciona da seguinte maneira. Voltando, ele fazendo essa marcação dos dois lados, o Flamengo recuperando a bola, o que acontece é que os jogadores que jogam pelo meio, que jogam abertos, não vão precisar fazer a cobertura lá atrás, dos laterais, lá perto da nossa área de defesa, fazendo com que o Flamengo recupere a bola, mesmo o zagueiro recuperando a bola, esses jogadores, esses meias, os meias ofensivos, os
os criativos, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Vitinho, quem quer que esteja jogando por aquela posição do campo, receba a bola já no campo de ataque, diminuindo a correria deles. Então é muito importante, é fundamental que o jogador que exerça essa função de segundo volante ou o homem do meio na linha de 3 do Jorge Jesus tenha essa leitura tática bem efetiva e jogue com intensidade, coisa que o Arão, apesar do comentário de Jesus, não faz, ele não consegue fazer esse tipo de jogo. Então a chegada do Gerson é fundamental neste sentido, a leitura tática e a participação nas marcações altas junto à área do adversário. Essa é a minha opinião aqui no quadro Opinião do Coluna do Fly. Então deixe seu like, não saia sem se inscrever, sem deixar o sininho de notificação marcado para você ser informado de todos os conteúdos. Abraço!